Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões do dia 1º de agosto de 2019. Karina, na verdade, marcando o início dos trabalhos no segundo semestre e, como o telespectador pode perceber, também marcando a inauguração dos novos estúdios da TV Justiça. Tivemos isso no Direto do Plenário e hoje aqui no Plenárias também. Então, pronta para o semestre, Karina, com o novo estúdio? Pronta e preparada para a maratona de julgamentos que já está pautado para o Supremo nesse semestre que se iniciou agora a partir do dia 1º de agosto. Como verificamos, inclusive, pelo fato de que tivemos diversos julgamentos em uma sessão única. Karine, com uma decisão que já era esperada, julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade, na verdade, medidas cautelares em relação a esse tema, que é demarcação de terras indígenas. De verdade, foi o referendo, a ratificação de uma liminar, na verdade, de 4 liminares, porque são 4 ações diretas de inconstitucionalidade, que foram deferidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso de forma monocrática, mas que precisava passar pelo referendo, pela ratificação, pela confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal, para que alguns dispositivos, ou melhor, expressões da medida provisória que foi editada em junho desse ano pelo presidente da República, pudesse ter os seus efeitos suspensos definitivamente até o julgamento de mérito dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Na sessão única desta semana, do dia 1º, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessas 4 ADIs, disse que não dava naquele momento para transformar o julgamento na decisão de mérito, porque os processos ainda não estavam aparelhados da forma como é necessário para que se julgue efetivamente o mérito. Mas os ministros se debruçaram, então, para analisar se os requisitos para o deferimento da medida cautelar, que já havia sido analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, deveriam se manter e, por votação unânime, acabaram confirmando as medidas cautelares. Só para reforçar, Karina, exatamente essa questão. Essa é uma possibilidade que é até comum. Às vezes, há apenas o caráter provisório, quando se trata de liminares, que pode ser decidido naquele momento, como foi o caso aqui nesse julgamento. Mas, eventualmente, aquilo pode ser transformado de ofício, ou seja, de iniciativa do próprio juízo, dos próprios ministros, no caso, em uma decisão definitiva, que foi o que não aconteceu. E quem decide isso é o relator, que é quem conhece o processo e todos os trâmites, o passo a passo, se está completo ou não e pronto, preparado para o julgamento de mérito. Foi nesse ponto que o ministro Luiz Roberto Barroso disse, não, hoje já iremos apenas analisar se confirma ou não essa medida cautelar que foi deferida de forma monocrática, como uma forma de se respeitar até a Constituição, em razão da chamada cláusula de reserva de plenário. Segundo a Constituição Federal, para suspender parte de uma lei ou a lei no todo, seja em sede de medida cautelar ou no mérito das ações diretas de inconstitucionalidade, a Constituição exige que pelo menos a maioria absoluta dos membros do tribunal se manifestem naquele sentido. O ministro Luiz Roberto Barroso deferiu as medidas cautelares para suspender expressões dessa medida provisória, que é editada em junho de 2019, pelas razões que iremos ver, e os ministros confirmaram a suspensão dos efeitos dessas expressões contidas nessa medida provisória. Então, para se suspender esses efeitos e fazer voltar o que era antes, a legislação anterior, é preciso maioria absoluta e foi o que aconteceu no plenário. Sobre essa questão de quantidade de votos, ainda nessa edição, há um outro processo, um outro julgamento que envolve justamente essa quantidade de votos que pode ser necessária ou não para que se finalize determinados trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal dos julgamentos. Reserva essa questão que mais tarde, ainda nessa edição, nós faremos a retomada desse tema. E por falar em retomada, na retomada dos trabalhos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, como vimos, julgou a competência para a demarcação de terras indígenas. O Supremo analisou se manteria decisão que concedeu medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade. Os autores dos processos questionaram mudanças feitas pelo Poder Executivo. Antes de conferir o julgamento propriamente dito, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema. O assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que 4 partidos questionaram uma medida provisória editada no início deste ano pelo Poder Executivo. Ela transfere a competência para a demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Além da violação de competência, os 4 partidos afirmam nos processos que haverá falha na proteção dos direitos dos indígenas. Alegam ainda que o Ministério da Agricultura não tem experiência em tratar do assunto e que possui interesses distintos dos índios. Em abril, o relator das ADIs, o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu as liminares pedidas pelos autores das ações para suspender a validade dessa parte da MP. Nesta quinta-feira, o plenário do STF vai decidir se mantém a decisão do relator, que concedeu a liminar. Aqui vale um esclarecimento também, porque normalmente temos as sessões plenárias às quartas e quintas-feiras. Como o início do semestre, ou seja, dia 1º de agosto, caiu exatamente numa quinta-feira, por isso tivemos esta sessão única, que inclusive não teve as duas partes tradicionais com um intervalo. Sessão única, portanto, nesta quinta-feira, na qual o Supremo Tribunal Federal começou as atividades do segundo semestre de 2019 e os ministros mantendo, já adiantando o resultado, a demarcação de terras indígenas na FUNAI. Mas vamos ver, primeiramente, também os argumentos que foram apresentados da tribuna do plenário antes dos votos dos ministros. Os partidos defenderam no plenário que a FUNAI deve continuar com a atribuição de demarcar terras indígenas. Argumentaram também que o presidente Jair Bolsonaro violou a separação dos poderes quando editou nova MP, devolvendo a demarcação para o Ministério da Agricultura, mesmo o Congresso tendo barrado esse trecho na primeira medida provisória. Então é fundamental que existam organizações e procedimentos hábeis para tirar esses direitos do papel, para que eles possam conformar a realidade. A ideia dessa direitos, organização e procedimento é uma faceta da dimensão objetiva dos direitos fundamentais que o Supremo Tribunal vem reconhecendo. Pois bem, atribuir para o Ministério da Agricultura a tarefa de demarcar terras indígenas é uma violação claríssima e gravíssima ao direito à organização subjacente ao direito dos povos indígenas aos seus territórios. Porque o Ministério da Agricultura, em primeiro lugar, não tem expertise para isso. Em segundo lugar, não tem interlocução com os povos indígenas. Pelo contrário, historicamente, vem mantendo uma relação de antagonismo com os povos indígenas, já que tutela interesses que, com enorme frequência, entram em grave colisão com os direitos dos povos indígenas às suas próprias terras. Para a AGU, as ações não deveriam ser julgadas porque estariam prejudicados, já que o Congresso excluiu da MP de junho o trecho que transfere a demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Entendemos que, ao menos em parte, as ações diretas encontram-se prejudicadas. Explico. Pelo mesmo fundamento da decisão do senhor ministro relator, o presidente da mesa do Congresso Nacional, por meio do ato declaratório número 42 de 2019, sustou a eficácia do artigo 1º da MP 886, no ponto em que altera o artigo 21 da lei, fazendo cessar precocemente o processo legislativo que poderia resultar na conversão em lei. Por essa razão é que se defende a ausência de interesse processual no prosseguimento das ações neste ponto, o que alcança a cautelar deferida. Por essas razões, a Advocacia Geral da União postula sejam as ações julgadas prejudicadas em relação à matéria objeto do ato declaratório do Congresso Nacional número 42 de 2019. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, se manifestou para manter a decisão provisória. São muitos os preceitos do artigo 62 que cuida da edição de medidas provisórias, da extensão da possibilidade de reedição e destas condicionantes. A Constituição o fez no âmbito exatamente do capítulo da Constituição, do título da Constituição, que trata da organização dos poderes, estabelecendo a precedência, a preponderância da manifestação do Congresso Nacional sobre a matéria que deve ser objeto de lei no país. Karina, nós estamos falando de ações diretas de inconstitucionalidade. Um ponto central nessa questão, que como acompanhamos, foi que tivemos uma medida provisória que foi publicada. 1º de janeiro de 2019. E depois uma outra medida provisória foi publicada. Isso é inconstitucional por quê? Vamos entender como é que essa discussão toda chega até o Supremo. No dia 1º de janeiro de 2019, o presidente da República edita uma medida provisória reestruturando alguns órgãos do governo federal.
A medida provisória, como o próprio nome diz, ela tem um prazo de duração dos seus efeitos. Então, são de 60, prorrogáveis por mais 60 e suspende aí na época do recesso parlamentar. Mas esse não vem ao caso. Durante esse período que a medida provisória está produzindo os seus efeitos, o Congresso Nacional, que é composto por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, precisam analisar esse texto da medida provisória, que é encaminhado imediatamente, então logo ela é publicada, para que convertam essa medida provisória em lei ordinária, tornando o que era provisório em definitivo, ok? O Congresso Nacional, quando editou a lei de conversão da medida provisória, transformando aquele texto em texto definitivo, ele vetou, entendeu que não deveria ser transferida a competência para essa demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Então, ele rejeitou expressamente essa parte da medida provisória. No dia em que foi promulgada a lei de conversão, nesse mesmo dia, o presidente da República edita uma nova medida provisória. Fazendo o quê? Fazendo voltar a valer a competência do Ministério da Agricultura para a demarcação de terras indígenas. E esse foi o ponto fundamental para que os ministros pudessem, em sede de medida cautelar, conceder a liminar pedida nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade com amparo no artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal, que proíbe expressamente a possibilidade de reedição de medida provisória em matéria que já tivesse sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Isso na mesma sessão legislativa. Entendamos a sessão legislativa aquele ano dos trabalhos no Poder Legislativo Federal, que começa no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, entra no recesso parlamentar, os trabalhos são retomados no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Então, a medida provisória foi editada no dia 1º de janeiro de 2019 e, em junho de 2019, ela foi reeditada para fazer valer aqueles efeitos, mas cuja matéria já havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional. Foi esse o ponto em que os partidos políticos vieram até o Supremo para buscar a declaração da inconstitucionalidade dessa última medida provisória. Então, houve da tribuna, a gente viu argumentos de que o Ministério da Agricultura não teria expertise para poder tratar da demarcação das terras indígenas e que essa competência deveria ficar na FUNAI. Essa discussão ela é importante também, mas a forma como essa transferência foi feita, essa inconstitucionalidade formal, a violação do artigo 62, parágrafo 10, é também de suma importância e foi o tema mais discutido na sessão plenária desta quinta-feira. Pois é, Karina, justamente vimos aí a sustentação oral feita da tribuna na primeira parte desse julgamento e na mesma quinta-feira nós tivemos a apresentação dos votos dos ministros. E é o que nós vamos ver daqui a pouco, quando retornarmos com o Plenárias, aqui na TV Justiça. O professor de Direito Militar, Mauro Stirmer, é o entrevistado no Saber Direito Profissão. Ele fala sobre como escolheu a carreira, dá detalhes da vida profissional e ainda dá dicas de oportunidades no mercado de trabalho para o estudante de direito que quer decidir por uma carreira e o advogado iniciante. Você não pode perder, é no Saber Direito Profissão. Estamos de volta com Plenárias e a sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2019 no plenário do Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco, vimos que um dos destaques desta primeira sessão do segundo semestre foi o julgamento do referendo em liminar, ou melhor, liminares, na verdade, já que eram 4 ações diretas de inconstitucionalidade, que suspenderam medida provisória que transferiu demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Vimos os argumentos apresentados da tribuna do plenário. Agora, vamos rever como foi a votação dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que a Constituição não autoriza a reedição na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a eficácia por causa do prazo. Lei no país é dada pelo Congresso Nacional, evidentemente com a sanção ou veto do presidente, mas a última palavra no momento de conversão de um projeto de lei em lei
é do Congresso Nacional sobre a aprovação do seu teor. O que o presidente pode fazer, evidentemente, é vetar quando seja o caso. E também me pareceu inequívoco o perículo in mora, porque com esta sucessão de medidas provisórias e de decisões do Congresso, se criou um limbo relativamente ao mandamento constitucional de demarcação das terras indígenas, que está expressamente inscrito no artigo 231 da Constituição. Portanto, presidente, a rejeição da primeira medida provisória pelo Congresso Nacional e a suspensão cautelar que eu aqui estou propondo restitui o quadro normativo à situação pré-existente e, consequentemente, a FUNAI vinculada ao Ministério da Justiça é que cabe este papel de demarcação de terras indígenas. E Sua Excelência, o Presidente da República, com a excepcionalmente qualificada assessoria jurídica que possui na Advocacia Geral da União, será informado de que há um mandamento constitucional no artigo 231 para a demarcação das terras indígenas quando presentes os requisitos constitucionais. Portanto, há matérias em que vigoram as escolhas políticas dos agentes eleitos e há matérias em que prevalece a Constituição. E onde a Constituição é inequívoca, a competência é vinculada e não se trata de se fazerem escolhas políticas. Por todo o exposto, presidente, eu estou encaminhando no sentido da ratificação da medida cautelar para suspender o artigo 1º da medida provisória número 886 de 2019, no que respeita às seguintes expressões. 1. Terras indígenas, constante do artigo 21, inciso 14. 2. E das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, constante do artigo 21, parágrafo 2º. E, no artigo 37, inciso 21, eu estou suprimindo a locução observado o disposto no inciso 14 do caput e no parágrafo 2º do artigo 21, que são precisamente os pontos em que houve a reedição da medida provisória. Os demais ministros acompanharam o relator. Não há mesmo perda do objeto, tenho percepção que vai ao encontro das preocupações trazidas, tal como referidas também pelo eminente ministro relator, nomeadamente o reconhecimento da demarcação das terras indígenas, o reconhecimento da língua e tradição cultural dos povos indígenas, todas as matérias que têm proteção constitucional e estão na estrutura do Estado constitucional brasileiro e não na conjuntura momentânea da gestão pública. Esta situação cuidada e uma certa instabilidade gerada não fora a cautelar deferida por Vossa Excelência, teria gerado enormes dificuldades, como é de sabença geral e de ampla divulgação nacional e internacional. Este último sábado, dia 27, nós tivemos um gravíssimo problema no Amapá, com índios em terra demarcada sendo afrontadas e, na sequência da tarde de sábado, a grande dificuldade era saber quem seria o órgão responsável e onde estaria enquadrado este órgão responsável para tratar da matéria. Digo isso porque, como cidadã brasileira, fui chamada umas 2 vezes e ficou extremamente difícil saber a quem acionar e como é que se dava notícia, uma vez que a região só se chega a ela por via aérea ou por via fluvial e só se entra em terra demarcada indígena pela Força Nacional ou com ordem judicial. E foi um dia extremamente difícil em que se chegou até a morte do cacique líder da aldeia. Só para se saber como a inclusão do órgão responsável por esta matéria não é apenas uma estrutura administrativa, como foi enaltecido pelo ministro relator já na sua decisão de referendo, mas algo que perpassa
para além das competências, a segurança que isso dá para toda a sociedade brasileira. Quem responde por quê? E é isso que é organização administrativa. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência por ter trazido imediatamente, já na primeira sessão, e também ao ministro relator, que não só decidiu, como trouxe e fez com que se viesse nessa primeira sessão. Estou acompanhando o ministro relator no que se refere à inconstitucionalidade, que foi lembrada aqui na expressão do ministro Sepúlveda, pertence de uma inconstitucionalidade chapada. Até digo, ministro Barroso, que quando fui estudar esse caso, fiquei procurando o que tinha aqui que poderia ter me escapado, porque para mim era uma agressiva inconstitucionalidade, porque o texto é tão claro, as datas não permitem interpretação. E por que se tinha chegado a isso? Fiquei imaginando que tinha alguma coisa que poderia ter sido escapado. Tão agressiva me pareceu a confrontação com o texto constitucional. Por essa razão, na forma exposta por Vossa Excelência, estou acompanhando no sentido de referendar a decisão que foi tomada. Karina, só para reforçar então, a decisão foi tomada, mas ela é em caráter, digamos, precário. Exato. É uma decisão, foi um referendo de liminares, ou seja, o tema volta ao plenário. Volta ao plenário, assim que o ministro Roberto Barroso entender que o processo já está aparelhado, todas as partes já se manifestaram, e aí volta ao plenário para a confirmação ou não a cassação dessas liminares. Mas o mérito, isso ainda deve voltar ao plenário, com certeza. Karina, nessa quinta-feira também tivemos outros julgamentos que aconteceram. Em destaque, 3 embargos de declaração do ministro Luiz Fux. Eram embargos de declaração, Cadu, em um recurso extraordinário que já havia sido julgado aqui pelo Supremo Tribunal Federal e que as partes recorrentes, inclusive a União, o Estado de São Paulo, alegavam que na tese fixada para aquele recurso extraordinário haveria, ou no acórdão, haveria alguma contradição ou alguma omissão a ser sanada, daí esses embargos de declaração, esse tipo de recurso, para tentar corrigir esse vício apontado pelos recorrentes. Mas a maioria que se formou, capitaneada pelo ministro Edson Fachin, que abriu a divergência em relação ao voto do ministro Luiz Fux, a maioria entendeu que não havia qualquer modificação a ser feita na tese, inclusive, que foi fixada. E se tratava justamente daquele tema que falava da responsabilidade solidária e subsidiária da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, do poder público, quando uma empresa terceirizada fosse contratada para prestar serviços e ela não honrasse os débitos trabalhistas. Então, nessa tese do recurso extraordinário, ficou determinado que o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, contratada para prestar serviços públicos ao poder público, não gera para este poder público a responsabilidade solidária. Então, os ministros decidiram, a partir do voto do ministro Edson Fachin, numa maioria que foi formada, que a tese deve ser mantida da forma como foi publicada e que, portanto, não há qualquer alteração a ser feita. Três julgamentos, 3 embargos de declaração. O primeiro apresentado, o segundo e o terceiro, todos versando sobre este mesmo tema. Agora, Karina, esta foi apenas a primeira sessão do semestre. A pauta até o fim do ano tem debates importantes, como se é crime ou não, por exemplo, o porte de drogas para consumo pessoal e a tabela de fretes para caminhoneiros. Vamos conferir alguns destes destaques. Em setembro, destaque para as ações que questionam a tabela do frete para caminhoneiros. A medida foi adotada pelo governo federal após a greve da categoria e estabelece preços mínimos para o frete. Já em outubro, o Supremo Tribunal Federal pode tomar uma decisão que vai resolver 140 mil casos. É o processo sobre qual índice, o IPCA ou ATR, deve ser adotado na correção monetária de débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior ao envio do precatório. Para novembro, um assunto de grande repercussão volta ao plenário. Se é crime ou não o porte de drogas para consumo pessoal. O recurso extraordinário começou a ser votado em 2015 e até agora 3 ministros votaram. Ainda em novembro será analisado o pedido do Ministério Público para ter acesso a dados bancários e fiscais de contribuintes obtidos pela Receita Federal sem autorização da Justiça. A pauta de dezembro não está completamente fechada. Até lá serão 41 sessões plenárias. O Supremo se reúne sempre às quartas e quintas-feiras à tarde e haverá também sessões extraordinárias pela manhã.
O objetivo da Corte é agilizar os julgamentos e melhorar o atendimento ao cidadão. E tudo isso você acompanha aqui na TV Justiça. Karina, portanto, vamos lá novamente. Encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, Cadu, na quarta e na quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e continue conosco aqui na TV Justiça.